Presidente, o que representa essa conquista do Salgueiro para o futebol pernambucano? É mostrar que é possível, com um trabalho sério, determinado, o Salgueiro fez bonito. Eu queria aproveitar e dar um abraço para o meu amigo Clebel, presidente do Salgueiro. Ele fez um belo trabalho e merece a festa que Salgueiro, que interior de Pernambuco, isso representa muito para a valorização do nosso futebol. Salgueiro na Série B mostra a força do futebol e, sobretudo, a força do futebol do nosso interior. Não fica lá no fundo uma pitadinha de frustração porque o Salgueiro conseguiu, o Santa não conseguiu? Bota uma baita frustração nisso, né? Na realidade, a gente estava aqui comentando antes do programa, o Santa Cruz que disponibilizou um grande orçamento e a gente não logrou êxito nas duas tentativas que fizemos de tirar o Santa Cruz dessa situação constrangedora que é ver o maior time de maior torcida no norte e nordeste do Brasil está ainda na Série D. Mas isso vai acabar. Não tem mal que dure para sempre e o Santa Cruz vai encontrar o caminho da vitória. É verdade que o senhor já deixou à disposição do Salgueiro o estádio do Arruda se ele quiser fazer a semifinal deste campeonato? Porque ele não pode jogar lá em Salgueiro, né? Por causa da capacidade do estádio que precisa ser no mínimo de 10 mil pessoas. Com certeza, se o Clebel solicitar, não solicitou ainda, mas se solicitar, o Salgueiro solicitar, o Santa Cruz vai apoiar o Salgueiro. Agora, presidente, tem aquela história também de que o Salgueiro não tinha tanta responsabilidade assim, ou melhor, não tinha tanta cobrança assim, porque a torcida de Salgueiro não se pode comparar com a torcida do Santa Cruz, com a torcida do Paysandu também, que lotou o estádio, então eles estavam ali numa pressão muito maior. Isso também, de repente, colaborou para que o Salgueiro fosse assim, com mais à vontade para o jogo? Não, com certeza. Muito se fala de que a camisa do Santa Cruz pesa e que os jogadores que jogam bem, por exemplo, num time como o Salgueiro, quando vai jogar no Santa Cruz, já não corresponde, já não apresenta a mesma qualidade técnica. Mas eu acho que nada disso é desculpa. De fato, durante esses 2 anos, o Santa Cruz avançou em muitas áreas. Eu destacaria a área patrimonial, a área da regularização financeira do Santa Cruz. Em muitas frentes a gente conseguiu apagar muitos incêndios, mas a gente não acertou no futebol e acredito que agora é o momento de priorizar os investimentos no futebol. Estamos tentando construir um amplo entendimento dentro do Santa Cruz. Vamos para o processo eleitoral apoiando a candidatura do Antônio Luiz Neto e do Joaquim Bezerra, presidente e a vice-presidente do Santa Cruz. Me coloco à disposição para continuar ajudando o Santa Cruz na condição de presidente do Conselho Deliberativo e vamos também convocar José Augusto de Paula para continuar como presidente da Comissão Patrimonial, para que a gente possa reforçar essas conquistas que foram, sobretudo, na área patrimonial. E por que no futebol não deu certo, presidente? O senhor já tem um diagnóstico dessa falta de sucesso nesses 2 anos no departamento de futebol? Eu acho que esse é um desafio agora para os candidatos, sobretudo para o candidato que apoio, que é Antônio Luiz Neto. Ele tem um projeto para a área do futebol, deverá apresentar amanhã, quando do registro da nossa chapa, que será feita a partir das 11 horas lá no Arruda. Ele vai priorizar a área de futebol e eu gostaria, Rembrandt, que ele pudesse anunciar, porque vai se iniciar uma nova etapa dentro do Santa Cruz e vai contar com o meu apoio para que a gente possa tirar o Santa Cruz dessa situação que está hoje, que está no fundo do poço, mas que o Santa Cruz vai renascer e vai voltar a participar da elite do futebol brasileiro. Acho que essa vitória do Salgueiro é um bom exemplo. É possível. É isso que a torcida do Santa Cruz tem que acreditar. É possível e vai ser possível para o Santa Cruz. Lúcio vai participar também dessa conversa, presidente, mas antes que ele possa também trazer uma opinião sobre esses 2 anos de trabalho que o senhor teve no Santa Cruz, inclusive uma surpresa, o senhor já teria dito que não gostaria de continuar, mas já se dispôs a ser candidato a presidente do Conselho Deliberativo. Mas sobre o futebol, que erros ou equívocos o senhor não vai permitir que a nova direção, que é o novo comando do Santa Cruz, a eleição vai ser só no dia 28 de outubro, mas que os novos comandantes não repitam? Olha, eu acho que é importante viver mais o clube no seu dia a dia. Eu acho que essa grande crítica que é feita à minha administração. Pelas minhas funções, pelas minhas obrigações, a gente não teve o tempo suficiente ou o tempo necessário para a gente se envolver no detalhe. Futebol muitas vezes é detalhe e em momentos decisivos a gente não pôde estar mais presente dentro do Santa Cruz. Então acho que essa é a grande crítica. Em relação ao futebol, tem também uma boa dose de sorte. Santa Cruz no primeiro ano, a trave parece que crescia e a gente perdeu diversos
jogos na disputa da Série D, naquela fase classificatória. E agora trouxemos o Givanildo, um treinador experiente, que tinha experiências nesse tipo de campeonato. Montamos um belo orçamento, mas inclusive com a contratação do Raimundo Queiroz, que montou um time, mas esse time não se fez vitorioso, infelizmente. É bom lembrar que até agora as inscrições encerram amanhã, né? As inscrições para candidaturas, para chapas. Uma delas, aqui o presidente Fernando Bezerra Coelho está apoiando, é a do candidato Antônio Luiz Neto. E tem a outra chapa, a chapa de oposição, já que ele conseguiu essa composição do Antônio Luiz Neto com Joaquim Bezerra, mas tem também a de Sérgio Murilo. Sérgio Murilo. O senhor esteve próximo também de uma composição com Sérgio Murilo. Certeza. Por que não deu certo? Quero fazer até esse testemunho aqui. O Sérgio se esforçou muito, tivemos 3 reuniões de aproximação. Ele pessoalmente se dedicou a construir esse amplo entendimento, compreendendo a necessidade de unir as forças dentro do Santa Cruz, mas muitos dos seus apoiadores entenderam e ele terminou acatando que era o momento da disputa, de levar os 2 projetos para discussão e debate dentro do Santa Cruz. Eu respeito a posição, mas ainda guardo aqui uma esperança de que a gente possa trabalhar até amanhã para fazer o consenso em torno do nome de Antônio Luiz Neto, porque o importante, mesmo havendo divergência, é que a gente possa se unir, a gente possa se respeitar, compreendendo as divergências, as opiniões contrárias, mas todo mundo se juntar, se unir. E foi por isso, Rembrandt, que eu recuei daquela primeira posição de me afastar do Santa Cruz, mas entendendo de que não concluímos o trabalho. Eu fui convocado para o Santa Cruz, para tirar o Santa Cruz dessa situação constrangedora de disputar a Série D. Não tivemos êxito nesse sentido, então é por isso que eu voltei atrás e aceitei, porque tanto o Sérgio Murilo quanto o Antônio Luiz Neto me convidaram para ser presidente do Conselho. Então eu entendi que não está encerrado o meu trabalho ainda no Santa Cruz, vou continuar me dedicando, me esforçando naquilo que eu possa agregar para que o Santa Cruz possa retomar a sua posição dentro do futebol brasileiro. Eu acho que Lúcio agora gostaria também de comentar a respeito disso e a respeito da classificação do Salgueiro, né, Lúcio? Você está agoniado para falar também, né? Primeiro, dar os parabéns, né, para todos os jogadores do Salgueiro, para a comissão técnica, para a diretoria, para a torcida, para todos aqueles que colaboraram aí, né, com essa subida, né, que é importantíssimo para o futebol pernambucano, né? Série B. Vai chegar mais recursos para o Salgueiro, vai poder se reforçar melhor para o Campeonato Pernambucano, consequentemente vai ter uma equipe mais forte no interior. O interior que a gente tanto fala, que tem crescido nos últimos tempos, né, depois dessa interiorização da Federação Pernambucana. E muitos até falam, brincam, né, não, são os times da capital que estão fracos e não o interior que está crescendo, mas na realidade o interior que está crescendo. A prova está aí, né, que o Salgueiro, fora do Campeonato Pernambucano, conseguiu um acesso aí com os jogadores da casa. A gente até falava num programa aqui que o Ricardo Rocha veio, que até discordou aqui, ele e o outro companheiro aqui, de que precisava de jogadores experientes, e eu disse, ó, os jogadores da casa resolvem. Agora precisava de ter uma preparação melhor, né, com mais tempo de preparação, fato que não aconteceu. Por isso que o Salgueiro começou mal a competição e depois que engrenou, ninguém segurou mais o Salgueiro. Por isso, é uma prova que esses jogadores têm qualidade. Agora só, que muita gente está falando, né, Rembrandt? Por que o Santa Cruz não pegou esses jogadores, contratou, o Santa Cruz é uma equipe mais poderosa financeiramente. Fez um trabalho parecido no ano passado, né? Quando trouxe alguns destaques dos times do interior. Futebol não é assim. O Santa Cruz é uma equipe grande, tem pressão de torcida, tem pressão de imprensa, tem diferença de estádio. O Arruda é um estádio totalmente diferente. Então, talvez você pegasse o Salgueiro hoje, que subiu para a Série B, coloca numa Série D para subir da C, quem garante que poderia subir? Eu não garanto, eu não tenho essa garantia. Pode até não. Agora, o importante é que a equipe encaixou, subiu, fruto do seu treinador que eu conheço muito bem, joguei com o Cícero, sinônimo de raça pura quando jogava, dava o seu sangue, tudo que tinha, o que não tinha para jogar. E o Salgueiro mostrou dentro de campo hoje o que era o treinador, como era o jogador. Passou esse espírito de raça para os seus jogadores e a demonstração foi ganhar lá na Curuzu. Não é fácil não, vou lembrar. Eu joguei lá, é complicado. Presidente Fernando Bezerra Coelho, então amanhã tem essa definição, se vai ter um consenso, se vai ser bate-chapa. Eu quero, em respeito até à posição do Sérgio Murilo, ele está se colocando como candidato e deve também fazer o registro da chapa dele amanhã. Mas quero também aproveitar, Rembrandt, para dizer que eu estou muito animado com a expectativa do Santa Cruz estar olhando o seu futuro. Santa Cruz nem vai
estar se guiando por retrovisor, nem dar a volta ao passado. Nós vamos construir um futuro melhor para o Santa Cruz. Esse é o compromisso de Antônio Luiz Neto com a diretoria atual, com os novos apoiadores, com a nova diretoria que ele vai montar, mas, sobretudo, o compromisso dele com a torcida do Santa Cruz. Nós temos muito orgulho da nossa história, mas o Santa Cruz quer ir daqui para melhor. Nós não queremos dar a volta ao passado, nem ver coisas que aconteceram no Santa Cruz lá atrás. Nós queremos dar condições para que o Santa Cruz possa montar agora um time de futebol, investir na área de futebol, valorizar a base. Nós não conseguimos cumprir com o compromisso do centro de treinamento, é a hora de sair o centro de treinamento do Santa Cruz. Portanto, o Antônio Luiz Neto, amanhã, quando do registro da chapa, vai apresentar a sua proposta para a área do futebol, para que a gente possa dar sequência, corrigir aquelas coisas aonde erramos e consolidar os avanços que o Santa Cruz teve, sobretudo na área patrimonial e na área de patrocinadores. Por exemplo, o Santa Cruz hoje tem 4 patrocinadores já confirmados, inclusive o patrocinador master, que é o Grupo Votorantim, que assinou um contrato por 4 anos com o Santa Cruz, no valor de quase R$1 milhão por ano. Isso é uma ótima notícia. Então, essas são notícias importantes para saber que a nova diretoria vai assumir tendo um mínimo de condições financeiras para poder montar esse time vencedor que a torcida reclama e ela quer. O que é que você espera para o ano que vem? Essa casa cheia de novo, o torcedor de novo apoiando? Olha, eu acho que essa torcida do Santa Cruz é fantástica. Eu quero agradecer todo o apoio que recebi durante esses 2 anos como presidente do Santa Cruz, presidente da diretoria executiva. E essa torcida é quem vai levantar o Santa Cruz. Eu acho que ela está já merecendo, ela tem crédito de sobra. O clube tem uma torcida, agora a diretoria vai resolver agora fazer um time para essa torcida. E né? foi aonde a gente realmente pecou, a gente falhou 2 anos em não montar um time vencedor. E é evidente ver o Arruda lotado, 2 grandes emoções, a partida da seleção brasileira, a reinauguração do Arruda, são coisas que mexem com a gente, que a gente carrega aqui dentro do coração e vai ficar marcado para sempre. E essa paixão pelo Santa Cruz, ela só aumenta, né? Então, portanto, vamos nos unir, todos os tricolores, para que a gente possa, de fato, ver o Santa Cruz de novo aí, dando alegria para a maior torcida do Norte-Nordeste do Brasil.